Esse é o Avatar 2 e esse aqui é o Piranha 2. Você sabe o que esses dois filmes têm em comum além de serem continuações? O diretor James Cameron. A pergunta que fica é como um diretor que começou com um filme B Piranha 2, Flying Killers, conseguiu construir uma carreira de grandes sucessos que o levou a construir o universo de Avatar. E eu não sei você, mas eu sempre me perguntei qual é o segredo por trás do sucesso de filmes como O Exterminador do Futuro, Aliens, Titanic e, é claro, Avatar. Será que os seus filmes são apenas um espetáculo visual ou de fato existe substância por trás de cada um deles? Para encontrar essas respostas é preciso fazer uma única pergunta: como o James Cameron faz um filme? E a gente precisa começar pela infância do diretor. É muito interessante pesquisar a carreira de artistas e entender quando que começou a obsessão pela arte. No caso do James Cameron, ele se lembra muito bem de quando criança assistir aos filmes e sentir um desejo muito grande de fazer desenhos que representassem aquela experiência, um impulso artístico. Mas isso não foi o suficiente para que ele decidisse ser um diretor de cinema. Foi um filme que mudou tudo na sua vida. Eu estou falando de 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, que é lembrado até hoje por ser uma das maiores obras-primas já feitas no cinema, principalmente do ponto técnico. É um filme praticamente inalcançável, de tanto esmero, de tantos detalhes e qualidade que foi realizado. E o James Cameron, depois de assistir aquele filme, decidiu que gostaria de ser diretor. Mas diferente de muitos outros que têm o impulso, por exemplo, de começar a escrever as suas próprias histórias, ele gravitacionou rapidamente para a parte mais técnica. Usando uma Super 8 do seu pai, ele começou a gravar algumas coisas, tentando reproduzir os efeitos visuais que tinha visto em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Toda a entrada do James Cameron no mundo do cinema aconteceu por áreas que precisam sim de um olhar artístico, mas também de um interesse pela técnica, de um interesse pela engenharia por trás do cinema. Ele alcançou isso tanto na parte de direção de arte, onde ele criou vários modelos para filmes de ficção científica de baixo orçamento, e também na própria divisão de efeitos visuais dos filmes que trabalhava. Mas nada acontece de forma linear, então James Cameron também teve interesse em estudar física, ele estudou literatura, ele chegou a trabalhar como motorista de caminhão e ele usava o seu tempo livre para tentar aprender. Começou a investigar ao máximo, foi atrás da biblioteca de universidades que nunca frequentou de cinema para pegar os livros e entender como a engenharia por trás de uma câmera funcionava, como aquilo tudo era executado. Ao longo do tempo, ele foi se desenvolvendo nessas áreas que eu disse para vocês e ganhou uma oportunidade como diretor de segunda unidade. E no caso, o James Cameron aproveitou muito bem essa chance. Em determinado momento, alguns produtores estavam no set, ele ia gravar uma cena de segunda unidade, onde era preciso fazer um efeito visual ao mesmo tempo para dar mais força à cena, e aquilo chamou a atenção dos produtores que estavam assistindo, e assim ele conseguiu o que considerou ser a sua grande oportunidade de fazer o filme Piranha 2. Tudo bem que quando a gente olha em retrospecto hoje para toda a carreira do James Cameron, Piranha 2 estava muito longe de ser a sua grande oportunidade, mas pensem com a perspectiva de um diretor que quer muito conseguir construir a sua carreira, que quer essa chance. Ele olhou Piranha 2 como a sua grande oportunidade. O problema é que ele estava participando de uma espécie de esquema. O produtor do filme queria dirigir a obra e ele contratou um diretor inexperiente para poder demiti-lo alguns dias depois, sem precisar explicar muitas coisas para o estúdio. E foi isso que aconteceu com James Cameron. Ele foi demitido alguns dias depois de estar gravando Piranha 2. Isso deixou o diretor muito doente, o que fez com que ele passasse a noite inteira com uma febre que o fez delirar. E foi aí que ele teve um sonho que acabou mudando de fato a sua carreira. Ele sonhou com um esqueleto de metal caminhando nas chamas. Por trás dessa história já mora uma das principais características no trabalho do diretor. Ele não só vê o cinema como uma arte extremamente imagética, mas ele também acredita que os sonhos têm um grande impacto na criação de qualquer história. Ele sempre está muito atento às suas visões, aos sonhos que tem, porque ele acredita que o sonho não é apenas um sonho, mas sim talvez uma ponte para algo ainda mais profundo que ele precise comunicar. E assim como quando criança,
Ele desenhou esse esqueleto de metal nas chamas e começou a pensar, talvez isso aqui dê uma bela de uma história, mas que história é essa? No caso, ele não conseguiria ter um grande orçamento para realizar o Exterminador do Futuro, então ele sabia que aquele esqueleto precisaria estar combinado ao tempo presente em que o filme era filmado. Daí veio a ideia de fazer um filme sobre viagem no tempo, e ele partiu da imagem para desenvolver todos os pontos que a gente vê em Exterminador do Futuro. Não só isso, como ele também utilizou o seu conhecimento de efeitos visuais para deixar o filme com uma qualidade de produção ainda maior. Então o diretor ele já estava utilizando todo o seu conhecimento, toda a sua obsessão pela parte técnica para dar mais valor de produção para um filme. E com esse filme, o diretor alcançou um sucesso estrondoso que só continuou. E aí, para a gente entender o sucesso do diretor, vocês precisam conhecer um pouco mais sobre o orçamento que ele trabalhou e sobre quanto ele faturou ao longo da sua carreira. Com o Exterminador do Futuro, ele conseguiu trabalhar com 6,4 milhões de dólares, que pode parecer uma grana absurda, mas quando a gente está falando de valores de produção de um filme em Hollywood, principalmente de um filme de ação, ele estava trabalhando com diversas limitações que, como eu disse para vocês, ele usou a sua criatividade e conhecimento para corrigir. A partir do Exterminador do Futuro, ele só subiu na questão da grana. E isso está muito relacionado à bilheteria que ele alcançou com esse filme, que foi de 78 milhões de dólares ao redor do mundo. Mas espera para ver o que ele fez depois disso. No seu próximo filme, Aliens, o diretor já trabalhou com 18,5 milhões de dólares. No terceiro filme, O Segredo do Abismo, ele trabalhou com 70 milhões de dólares. Com Exterminador do Futuro 2, trabalhou com 102 milhões de dólares. Em True Lies, subiu para 115 milhões de dólares. E depois disso, ele deu um salto gigantesco de 200 milhões de dólares com Titanic. Em Avatar, ele foi para 237 milhões de dólares, e com Avatar 2, O Caminho da Água, as coisas ficaram completamente fora do controle, com o diretor trabalhando com um orçamento de 350 milhões de dólares. Só que quando a gente pega a bilheteria de todos os seus filmes e a gente coloca todas elas em um número, a gente chega ao valor absurdo de 6 bilhões 323 milhões 760 mil 289 dólares. São bilhões e bilhões de dólares só de retorno dos filmes realizados por James Cameron. Então, quando a gente fala do jogo dos estúdios e da busca por grandes sucessos, a gente pode colocar o James Cameron como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Só que apesar da importância dos números em Hollywood, nem só deles vive um homem. E as suas ideias não partem só dos sonhos e vão para esse tipo de faturamento. Existe uma construção para chegar nisso. A primeira coisa que a gente pode colocar que conecta todos esses filmes são os temas por trás dos filmes de James Cameron. Com Avatar isso fica cada vez mais forte, mas a realidade é que o diretor já tinha esses temas dentro dos seus filmes. A diferença é que ele não gosta de colocar o tempo todo na cara do público, então se você conecta os filmes e analisa cada um deles, você consegue perceber essas similaridades. O diretor tem uma preocupação muito grande com questões ambientais, com a preservação da terra e também com a destruição desenfreada que o ser humano causa nela. Isso tudo vem pela sua infância, porque o diretor cresceu em meio à crise dos mísseis de Cuba, com aquela iminente situação em que o mundo poderia acabar a qualquer momento.
Então esse medo, esse trauma, ficou muito próximo da construção das ideias do James Cameron. Não só isso, mas durante todo o seu crescimento, os direitos das mulheres ganhavam cada vez mais força e também aquela rejeição à autoridade crescia cada vez mais. São temas que a gente consegue ver o tempo todo nos filmes do Cameron e são temas que inclusive mantêm o diretor fazendo filmes. Ele já declarou que se não fosse pela possibilidade de falar sobre os temas que ele fala em Avatar, ele não se interessaria em continuar trabalhando como um diretor. A gente pode pensar que, do ponto de vista do que um diretor pode alcançar, o James Cameron já conseguiu um Oscar com Titanic. I'm the king of the world! O que mantém o diretor ativo, com vontade de fazer a coisa, não é só a tecnologia que tanto conectamos ele, mas sim esses temas. Eles são o coração dos seus filmes. Antes da gente continuar, não esquece de deixar um like no vídeo e comentar o que você achou. Deu um belo de um trabalho e eu quero muito saber qual é a sua opinião. Para que você possa entregar uma mensagem poderosa para o público, existem vários elementos que são importantes. E um dos que é fundamental, desde que o ser humano conta histórias um para o outro, é justamente a construção da narrativa, que é como você conta a sua história. No caso do James Cameron, ele fala que é importantíssimo que você conheça todas as regras, que você tenha um entendimento da estrutura de 3 atos, da jornada do herói, do trabalho do Joseph Campbell, para você entender como as histórias foram construídas ao longo de todo o tempo, mas que ele, ao contrário do que muita gente pensa, não segue as regras na hora de contar uma história. Isso porque o diretor gosta de trabalhar em alguns momentos com 4 atos, outras vezes com 5 atos, uma coisa que Shakespeare gostava muito de fazer. O que ele diz aqui é que, para ele, a história precisa fluir. E o James Cameron é um cara que escreve as suas próprias histórias. Então ele trabalha bastante com isso, mas ele quebra muito as regras. E essa quebra de regras, ela acontece principalmente pelos interesses do diretor no que ele está querendo contar nessa história. Então quando a gente pega um filme como Titanic, ele constrói toda uma história de amor em volta de um iminente acidente para que o público se conecte com o que está acontecendo ali. Ele vai construindo pequenos grupos de pessoas para que a gente possa, no fim das contas, quando a gente chegar na tragédia, sentir aquilo como nunca. Ele usa a narrativa justamente para conseguir entregar para o público outros pontos que ele tanto deseja. Uma das principais delas é a tensão. Uma das coisas mais divertidas por trás do trabalho de um diretor é criar e liberar a tensão no público. O que significa isso? Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre o Alfred Hitchcock, que era um mestre em fazer isso. Criar e liberar tensão é criar expectativas no público. É uma sensação de antecipação que é criada no público, que pode vir tanto em uma cena onde o vilão vai assassinar a protagonista, como também alguns segundos antes do casal que a gente está torcendo para se formar dar o primeiro beijo. E no caso do James Cameron, ele é um diretor que gosta de trabalhar muito próximo do público. Ele gosta que o público se relacione com essa criação e liberação de tensão. Quando a gente já começa a imaginar o que vai acontecer daqui para frente, o diretor gosta que o público imagine essas coisas e muitas vezes ele entrega justamente o que o público quer. Isso porque ele considera esse jogo de criação e liberação de tensão como uma dança, onde você propõe um jogo com o público e o público entra com você. É claro que criar e liberar tensão também está relacionado muitas vezes a desviar as percepções do público para caminhos que a gente não imaginava. Então a gente acha que a história está indo para um lugar, mas na verdade ela está indo para outro. Tem muita gente que se encanta com esse tipo de condução do James Cameron porque sente que está em um lugar seguro, sente que está sendo conduzido por um tipo de história que já viu antes. Então as surpresas elas existem, mas elas não são o ponto principal da experiência. É uma forma de usar as histórias mais clássicas para conseguir fazer com que o público mergulhe dentro daqueles universos. E uma das formas mais poderosas de se criar tensão é fazer com que o público de fato se interesse pelos personagens. Na visão do diretor, os personagens são sim cruciais para que o público se conecte com a história, mas ele tem um olhar para essa construção de personagens que é bem peculiar. Ele diz que no cinema os personagens sempre serão rascunhos. Você nunca terá tempo suficiente para conhecer profundamente um personagem. No cinema, você descobre os personagens principalmente pelas suas ações, até mais do que pelas suas falas. Então sempre será um rascunho, mas um rascunho que precisa ser muito
competente, que o público de fato se conecte. Outra coisa que o diretor faz muito nos seus filmes é usar arquétipos muito claros, ou seja, em muitos filmes você acompanha um personagem que parece uma coisa, mas na verdade ele é outra. Isso raramente vai acontecer nos filmes do James Cameron. Se você está vendo um vilão no filme do James Cameron, pode ter certeza que ele vai ser vilão até o final. Isso porque ele gosta que os personagens cumpram o papel que precisam cumprir para a história avançar e para a história funcionar e principalmente para o público se sentir cada vez mais confortável naquela história para mergulhar em tudo que a gente está acompanhando. Mas não é porque o diretor trabalha dessa forma com os personagens que nós temos sempre personagens rasos nos seus filmes. Na verdade, ele criou alguns dos mais memoráveis de todos os tempos, como Jack e a Rose. Isso se dá muito pela sua habilidade em escalar pessoas certas para os personagens certos. É algo que o James Cameron poderia se vangloriar até pouco tempo atrás, quando ele fez o primeiro Avatar, e muita gente criticou ele pela seleção do protagonista. Mas além dos personagens em si, a relação entre eles também é muito importante dentro de um filme. E tem temáticas bem recorrentes nos filmes do diretor, como a relação entre pais e filhos, as relações de perdas e também, é claro, os romances. Os romances. Principalmente em Titanic, ele fez com que o filme funcionasse como funciona, justamente pela relação entre os protagonistas. Então ele utiliza várias estratégias para o público se conectar com esses personagens. E não se deixe enganar, apesar de considerá-los como certos rascunhos, ele sabe que o trabalho com os atores é primordial e é algo que ele trouxe principalmente nos avanços tecnológicos na relação de Avatar. E quando a gente fala de tecnologia no cinema, a gente sempre vai precisar citar o nome do James Cameron e da sua contribuição. Esse é um diretor que não faz separação entre arte e tecnologia. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, a arte, a tecnologia e os negócios andam de mãos dadas, é o que faz o cinema ser o que é. O cinema é possível graças aos avanços da tecnologia que criaram a câmera que conseguiu capturar imagem em movimento. E o James Cameron é um entusiasta dos avanços possíveis. Ele está sempre impulsionando os próximos passos para tecnologia e para o que é possível. Ele começou como um diretor bastante inexperiente, mas muito obcecado e querendo conhecer esses mundos e possibilidades. E hoje ele é um dos grandes impulsionadores com as suas empresas e com as colaborações que faz. Ele trabalhou muito perto de empresas como a de George Lucas, empresas como a do Peter Jackson, utilizando os avanços a favor das narrativas. E o próprio Avatar, ele foi escrito como um desafio para os efeitos visuais. É uma história que ele construiu para fazer com que a tecnologia avançasse. E isso pede de um diretor como esses muita paciência. Quando a gente fala, ele esperou a tecnologia chegar até o momento certo para conseguir realizar a sua visão, nós estamos falando de alguém paciente, de alguém que está sempre investigando. Dá até pra gente criar um paralelo com outra paixão do diretor, que é o mar. Ele já investigou o mar de diferentes formas, realmente entrando em submarinos e fazendo investigações, tem documentários sobre essas investigações com o James Cameron que são muito legais. E quando a gente pega isso tudo, a gente está falando de alguém que está sempre em busca do desconhecido, indo em direção ao que ainda não foi realizado, ao que não foi feito, pegando sempre o que outros grandes artistas fizeram e trabalhando para colaborar com essa arte, principalmente dentro dos efeitos visuais. Ele estava esperando por Avatar e de repente ele viu o trabalho do Peter Jackson em Senhor dos Anéis, As Duas Torres, onde a gente tem a apresentação do Gollum. E ali você tem a captura em movimento levada para um outro extremo. E ele falou, agora a gente pode. Só que ele pega essa tecnologia e ele avança ela ainda mais, trazendo uma das inovações que foi uma pequena câmera que ficava conectada ao capacete, que pegava todos os movimentos na interpretação dos atores. Então, ainda que Avatar tenha diversas tecnologias para possibilitar aquele mundo, ela parte sim também do que os atores têm a oferecer. O diretor também conseguiu, com a tecnologia, enquanto eles estão filmando, ele consegue ver aquele mundo. Claro, não do jeito que a gente vê no cinema, uma versão com muito menos qualidade, mas que já é possível para o diretor pensar nos planos, alterar como ele vai filmar a cena. Então ele mudou completamente como um filme é dirigido quando está usando os efeitos visuais e toda a tecnologia que o James Cameron utiliza. E ele vai continuar fazendo isso com os próximos avatares. É claro que todo esse avanço e interesse na tecnologia, muitas vezes nas construções das suas histórias, coloca isso como o grande ponto de uma experiência James Cameron. Quando você vai assistir um filme do James Cameron, você está indo em busca de um espetáculo. Geralmente ele sabe amarrar todos os pontos que
a gente tratou aqui hoje muito bem, porque o James Cameron está interessado em usar essa tecnologia a favor de contar uma história, mas principalmente a favor de construir uma imersão para o público, para que vocês possam mergulhar nos seus sonhos, nos seus temas, nas suas narrativas, nos seus personagens, na tensão que ele cria. No fim das contas, ele começa como um menino encantado com 2001 Uma Odisseia no Espaço e agora está tentando também trazer a sua colaboração para o cinema. É sempre bom lembrar que Avatar é uma obra inacabada ainda. Existem alguns filmes que o diretor quer realizar. O que será que ele está imaginando daqui para frente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal, e a gente se encontra no próximo, que eu espero que seja muito em breve.